colocar em programa. Então, gente, como vocês sabem, hoje a gente está aqui para falar sobre a intervenção em crianças superdotadas, né? Que é uma coisa que nós quatro fazemos lá na Cognos. E é uma coisa que a gente começou a fazer justamente pela dificuldade de achar serviços que suprissem essa demanda, né? Então, convidamos todos aí a compartilhar aí um pouco das suas dúvidas, das suas experiências nessa área. Mas antes, vamos apresentar para vocês algumas coisas que a gente foi descobrindo na nossa caminhada aí, que a gente achou que eram importantes. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês alguns slides que a gente fez. Fiquem super à vontade, caso queiram abrir aí o microfone e fazer perguntas para a gente. Tá bom? Bom, gente, então, uma das coisas que a gente vê, assim, com maior frequência, que é uma dificuldade em intervir, né, na superdotação, é justamente porque muitas pessoas não entendem dessa condição, né? Então, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho para vocês também dessas características que essas crianças têm, que são crianças muito intensas, crianças empáticas, crianças que, por vezes, vão ter dificuldades aí de habilidades sociais, não porque elas não têm essa capacidade, mas porque, às vezes, pelo contexto, elas não têm a possibilidade de desenvolver essas habilidades, né? São crianças que requerem terapeutas dinâmicos. A gente fala lá na Cognos que às vezes a gente, né, planeja uma sessão, tá lá cheia dos recursos, de repente chega a criança e meio que destrói tudo aquilo que a gente pensava, né? Ou porque é uma criança, assim, que a cada 5 minutos está demandando alguma coisa diferente, ou porque é uma criança que, de repente, tem essa intensidade emocional e traz alguma coisa ali muito forte, a gente precisa ser dinâmico para conseguir atender aquela demanda, né? Então, isso são desafios que a gente vê com frequência ali no consultório. E uma outra coisa que fez a gente criar, inclusive, a capacitação do Super Kids, que é um programa que a gente vai fazer agora em novembro, né, no feriado de novembro, é justamente porque quando a gente foi procurar se existiam recursos já feitos para a gente fazer essa intervenção psicossocial, né, a gente foi descobrir que a maioria dos recursos tem um foco só na parte acadêmica, né? Então, a gente não tinha ali pessoas, programas e pessoas que já estivessem focando nessa parte mais socioemocional, que é tão importante, que é a demanda que a gente mais recebe no consultório, né, meninas? Eu acho que a maior parte dos nossos pacientes chega lá, não às vezes por uma questão acadêmica, mas sim por uma questão mais socioemocional, né? E outra coisa que a gente percebe é que entender sobre a intervenção dessas crianças superdotadas engloba muitas facetas disso. Então, primeiro, a gente percebe que essas crianças elas precisam desenvolver uma autocompreensão. Então, elas precisam entender quem elas são para elas conseguirem se autorregular. Então, por exemplo, se eu entender que eu sou uma pessoa mais intensa e entender esse funcionamento em mim, eu consigo perceber qual é o momento que eu estou passando da curva, né? Que eu estou tendo dificuldade de lidar com essa emoção e vou usar ali as minhas estratégias que eu aprendi no setting terapêutico para eu conseguir me autorregular, né? Outra coisa, além de entender quem eu sou como uma criança superdotada, a intervenção na superdotação, ela requer o entendimento desses talentos também. Muitas vezes são renegados, né? São deixados em Mete a segundo conta, vai se plano. comprando sorvete do. A gente tá... Gente, eu vou pedir para quem estiver ouvindo para deixar o microfone desligado, tá bom? Só para não atrapalhar aí. Eu acho que tem como mutar as pessoas, não tem? Tem. Eu acho que talvez seria o caso aqui, né? Pra não ficar. Depois a gente abre qualquer coisa. Ah, não sei se tem como mutar todo mundo, foi. Eu acho que tem, mas eu não sei. Como faz? Tranquilo. Bom, gente, outra coisa que a gente percebe aí é que, para além da gente falar sobre essas características da superdotação para as crianças, uma coisa que faz muita diferença no dia a dia delas é justamente entender sobre os seus próprios talentos, né? Eu nunca me esqueço, num primeiro Super Kids que a gente fez, do menininho que ele era um menininho muito quietinho, assim, e a gente fez uma apresentação sobre inteligências múltiplas, né? Então, para eles entenderem quais que eram as áreas ali que eles tinham mais bem desenvolvidas. E ele ficou quietinho a apresentação toda, não contribuiu muito ali para a roda do grupo. Quando ele chegou em casa, ele falou maravilhado, depois a mãe dele me mandou um áudio contando, né, que
ele entendeu por que que ele gostava tanto de plantas e de animais e de saber fatos sobre a natureza, porque ele tinha uma grande inteligência naturalista. Ali nos auges dos 6 anos dele, ele teve esse insight, né? Então, assim, vamos parar para pensar o quanto isso pode mudar a vida de uma criança, porque essa autocompreensão pode fazer com que ele já escolha, inclusive, um foco ali de carreira depois, que tem a ver com essa inteligência, né? Parando para pensar que a inteligência naturalista não é tão valorizada, né, na sociedade, e que às vezes é justamente o foco dessa criança. E por fim, a gente tem que trabalhar essas habilidades socioemocionais nessa criança, mas é uma intervenção diferente do que seria para um autismo, por exemplo, né? Onde a gente está trabalhando ali a estruturação dessas habilidades socioemocionais. Muitas vezes as crianças superdotadas têm habilidades socioemocionais, mas elas não têm o contexto para desenvolvê-las. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes essas crianças não acham interessante as demais crianças ao seu redor, né? Elas não têm ali parceiros onde elas vão poder ter um papo mais dos interesses dela, né? Que vão estar ali com o mesmo cognitivo. E por conta disso, elas acabam não desenvolvendo habilidades importantes. Por exemplo, a habilidade de você negociar numa brincadeira, a habilidade de você fazer uma troca de turnos num jogo, né? A habilidade de fazer novos amigos. Se eu não acho as crianças interessantes, naturalmente eu não vou buscá-las para firmar uma amizade, e aí eu acabo não desenvolvendo algumas habilidades nesse sentido, né? Então, foram alguns dos desafios, alguns dos muitos desafios que a gente, como clínica, encontrou quando a gente começou a fazer intervenção com crianças superdotadas. E a partir disso, a gente fez a estruturação de um programa, que é o Super Kids, né, para auxiliar os nossos profissionais que estavam lá, e hoje, para capacitar outros profissionais, né, às vezes até em outras cidades, a conseguirem fazer isso, a atingirem esse mercado, que é um mercado, gente, muito escasso. Existem pouquíssimos profissionais que trabalham com superdotação. E poucos menos que entendem sobre isso a ponto de conseguir fazer um programa de intervenção. Então, realmente é uma demanda que a gente tem muito forte no mercado. E se você já trabalha com essa área da superdotação, ou você tem interesse em trabalhar, é super interessante de você pensar nesse nicho, né? Bom, vou passar minha fala agora para a Amanda, para ela falar um pouquinho sobre a necessidade aí da psicoeducação nesse contexto. Boa noite, pessoal. Então, a Gi, né, deu essa introdução, né, de como surgiu o Super Kids lá na clínica. E aí, a gente está aqui também para falar um pouquinho, né, da importância desse trabalho. Por que psicoeducar as crianças, né? Então, a gente tem várias pesquisas já mostrando que a psicoeducação ela é muito efetiva em muitos tratamentos. Pensando aí na terapia cognitivo-comportamental, a psicoeducação é um processo mega importante que faz parte de todos os processos terapêuticos, né? Seja crianças com algum diagnóstico específico ou não. Então, a psicoeducação sempre está presente nas intervenções clínicas, principalmente quando a gente fala de transtornos. Eu sei que a gente sabe que a superdotação ela não é um diagnóstico, mas a gente identifica, são características, né? É um conjunto de características que vão transformar esse indivíduo. Então, a gente também vai trabalhar essa psicoeducação. E por quê? Por que é tão importante que as crianças conheçam as suas próprias características, conheçam o seu... Mutou aqui. Vamos lá. Então, a gente está falando em melhoria de aprendizagem. Quando a criança entende como ela funciona, os gatilhos dela, né? O que incomoda ela, o que deixa ela com raiva, o que deixa ela tão frustrada. Ela aprende a lidar com esse tipo de situação, né? Então, a gente está falando de um processo de resolução de problemas também. Então, eu me conheço, eu sei o que acontece e eu sei como resolver esse problema. Veja como é importante. Quando a gente fala de superdotação, a gente está falando de crianças intensas que ficam frustradas facilmente, muitas vezes. Então, para elas, vai ser mais difícil passar por esse processo. Então, elas precisam se conhecer. Resolução de problemas hoje, a gente está falando também de funções executivas, né? Não vou puxar aqui esse tema, mas funções executivas hoje são as funções cognitivas que o ser humano mais
utiliza, né? São as pessoas com maior capacidade de resolver problemas, de se adaptar ao meio ambiente, né? Redução de erros, né? Eu diminuo o meu número de erros, por quê? Porque eu já sei muita coisa que funciona, eu estou me adaptando aos novos desafios. Tudo isso faz parte da psicoeducação, tudo isso é vantajoso, tá? Eu acho que... Gi, você que está com os slides, pode passar. Aí. Outro ponto. Na maioria das vezes, a gente está trabalhando com avaliação, a gente sabe, as crianças já percebem que elas são diferentes. Elas sabem que elas não são como os coleguinhas, muitas vezes. Elas sabem que elas aprendem mais rápido, elas sabem que elas ficam frustradas mais facilmente, elas sabem que algumas coisas vão tocar elas muito mais. Então, chega no consultório, porque a criança na escola assistiu um filme, começou a chorar, e aí é o sensível, outras crianças acabam tirando sarro, né? Então, eles já sabem que eles são diferentes. E quando a gente está falando lá dos adultos, eles se sentem, eles trazem esse relato de que sempre se sentiram inadequados, um peixe fora d'água, né? E todos esses fatores são preditores aí de ansiedade, depressão, alguns transtornos de humor. Então, a gente está falando de saúde mental também. E por isso, a gente trouxe a capacitação, a gente quer divulgar esse conhecimento, né? A importância para a gente mostrar para mais pessoas o quão importante é esse trabalho na superdotação, né? Ter esse olhar para o outro lado da curva, não só para as dificuldades, mas para as crianças com facilidades também. A gente precisa conseguir informar esses pais quem precisa saber sobre a superdotação. Na devolutiva são perguntas muito comuns. Para quem que eu preciso contar? Ou eu preciso contar para a criança? Eu preciso contar para quem? Então, tudo isso a gente precisa conversar sobre. É mais comum do que parece. Às vezes parece simples. Conte para todo mundo ou não conte para ninguém. E a história do como contar. Isso também é outro ponto mega importante e os profissionais precisam estar capacitados para poder auxiliar essas famílias, orientar da melhor maneira possível, né? Se vai contar para a escola, para quais profissionais que vai contar para a família, para os amigos, e como que eu vou contar? A maior dúvida que aparece quando a gente fala na devolutiva de que sim, é importante a gente comunicar à criança sobre essas características, sobre a superdotação. Essa é a pergunta, mas como que eu vou contar? Ele não vai ficar se achando o máximo, né? Isso não vai tornar ele uma pessoa arrogante, ele não vai usar isso como desculpa. Então, veja, são questionamentos mega importantes e a gente precisa orientar essas famílias. Acho legal de pensar também, né, Amanda? Agora a gente está com um grupinho lá do Super Kids que muitas crianças não sabiam e que foram aprender no Super Kids, né? Exatamente. Então, o quanto a gente também estrutura isso de uma forma que talvez a gente está dando um suporte para essas famílias, né, para contar sobre essas características, para explicar para essas crianças, para fazer esse acompanhamento de uma forma que faça sentido, porque realmente é uma coisa difícil, às vezes, principalmente numa criança mais nova, né, da gente conceitualizar isso, né? Exatamente. Ela vai estar ali num ambiente bem confortável, né, com outras coleguinhas com as mesmas características, de ir se reconhecendo no mundo. Porque às vezes na escola não aparecem tanto assim os pares, mas no Super Kids ali já vai ser um ambiente para ela, né, se sentir pertencente ali. Então eu trouxe aqui alguns desafios que a criança superdotada pode enfrentar e fazer com que ela se sinta inadequada, porque ela não sabe o porquê que ela está enfrentando esses desafios, por exemplo. Essa intensidade emocional. Então, porque ela é a única criança que fica muito brava no intervalo quando ela perde, né? Por que ela acaba machucando os coleguinhas? Ela não consegue se controlar e eles têm plena consciência da dificuldade deles, muitas vezes. Né? Como a gente falou, a maior demanda do consultório hoje são as questões emocionais. Então, eles chegam já chateados, sabendo que tem é como se tivesse alguma coisa de errado mesmo. Então, veja, mas por que só comigo e não com todo mundo? O perfeccionismo, então, também isso chega muito no consultório, de que a sala, os coleguinhas, muitas vezes, ficam em volta da criança superdotada, incentivando ele, não, mas está tudo bem errar, né? Porque chega no consultório, gente, eles fazem um risco, não gostam, eles rasgam o papel, rasgam a folha mesmo, jogam fora,
e se recusam a fazer e ficam extremamente frustrados. E os coleguinhas muitas vezes acabam incentivando. Então, veja, mais uma situação específica para se sentir o diferente da turma, né? Ansiedade, então muitas preocupações. Eu tenho um paciente de 8 anos que chega no consultório e está ali dando instrução para a mãe de, mãe, você precisa ficar esperta com estar na rua, porque vai dar o nosso horário, a gente chegou tal hora. Isso não é preocupação para uma criança de 8 anos. E isso eu estou dando exemplos simples, mas eles podem ter questionamentos muito longes, que acaba trazendo isolamento social, eu vou acabar me excluindo, né? Como a Gi falou, a parte acadêmica. Muitas vezes eles sentem falta, acabam ficando entediados na sala. E aí? Eu sou a única criança entediada, eu sou a única criança que quer fazer outra coisa, fora as expectativas, né? Então, nossa, mas você sempre foi muito bem na matemática, você não pode tirar uma nota abaixo de 9, né? Então, ficam essas expectativas tanto de professores quanto dos pais. E aí, pode passar, Gi? E aí, a gente traz o Super Kids, né? Pensando na criança superdotada, e trazer essa psicoeducação para ela, o que a gente está trazendo de benefícios? Essa compreensão e aceitação das nossas características, aceitação de quem ele é, de que tem algumas características que a gente não consegue mudar, elas são nossas e elas são importantes de alguma forma. A gente precisa abraçar elas e saber usar elas de um jeito positivo, de uma forma positiva. E essa é a nossa intenção com o Super Kids, para promover o maior desenvolvimento desse potencial das crianças, né? Esse desenvolvimento saudável, reduzir o estigma e o isolamento, né? Eles não precisam ser crianças rotuladas, eles não precisam ser crianças que vão se isolar dos outros. E aí a gente está falando também de prevenção de desafios socioemocionais. Uma criança que fica frustrada dessa forma aos 6 anos, como ela vai chegar lá na hora de prestar vestibular? Ela precisa aprender a lidar com essas características, com essa intensidade emocional dela. Quanto antes a gente intervir, melhor vai ser para esse futuro, né? A gente vai aprimorar essas habilidades sociais, né? Muitas vezes eles ficam frustrados, como que eu lido com essa situação? Eu fico extremamente envergonhado, né? Ou eu sou a única criança que fala sobre o sistema solar na minha sala. E aí? Como que eu vou conviver com essas crianças da minha sala que não sabem nada sobre o sistema solar? Isso é habilidade social, né? Se adaptar a esse ambiente. Então, a gente vai desenvolvendo estratégias de enfrentamento o tempo todo, tanto de relacionamentos, né, com eles e com eles mesmos. É uma forma, a gente está tentando fomentar esse autocuidado, que está tão em alta, saúde mental, né? Empoderar essas crianças e mostrar para o mundo que a sensibilidade ela é muito positiva, muitas vezes, se a gente consegue, né, canalizar tudo isso, porque a gente tem um estigma muito forte de que a sensibilidade não é bem vista, né? A sensibilidade é sinal de fraqueza, e não é, né? E, consequentemente, a gente também vai estar melhorando esse relacionamento familiar. A gente também vai estar auxiliando essa família a como lidar com essa criança e essa criança a como lidar com esses pais. Então, a gente transforma todo o ambiente deles. E acho que é isso. Acho que é isso, gente. Importância da psicoeducação aí para as crianças. E agora a regulação emocional com a Gi de novo. Perfeito. Então, a Amanda acabou falando sobre o primeiro eixo ali que a gente trabalha com eles, né? E que no nosso programa vai englobar várias habilidades, tanto essas características que a Amanda citou, a questão de identificação das inteligências múltiplas, né? A questão de identificação ali de seu tipo de superdotação, porque existem diversos tipos, enfim. E aí, gente, a gente vai partir para a parte da regulação emocional, que foi o que eu falei para vocês lá no começo, que é a nossa maior demanda. Por que essas crianças chegam no nosso consultório? Os pais nos falam que essas crianças têm, assim, crises emocionais muito grandes, né? São crianças com uma frustração muito grande. Às vezes são crianças que se importam muito com coisas que para os outros não são tão importantes. E eu falo até num senso de empatia, né? E essas são características que muitas vezes eles não acham que tem a ver com um quadro, né? Mas a gente que já está com o nosso ouvido aberto ali, já começa a ver características da superdotação. Então, quais são os desafios dessa regulação emocional? O que acontece? Na superdotação, a gente tem uma parte do cérebro, que é o sistema límbico, que é a parte ali das emoções,
que ela é uma parte mais ativa nesse tipo de pessoa, nas pessoas superdotadas. Isso faz com que todas as emoções sejam sentidas de uma forma mais profunda, né? Então a gente vai ver ali o que eu coloquei, né? Um extremo que parece uma montanha russa. A felicidade, a empolgação, o amor pelas coisas, ele é muito intenso, mas também a tristeza, a ansiedade, a raiva também podem ser muito intensos, né? Então, a gente fala que na intensidade emocional, se a gente tem um lado positivo, que é essa vivência muito forte desse mundo, isso faz, por exemplo, agora eu estou fazendo um grupo lá de adolescentes, e um deles tem uma intensidade emocional muito legal, e uma vez ele foi ler um texto que ele escreveu, eu falei, gente, isso aí é texto, tipo, parece que ele é um autor consagrado, porque a forma como ele descreveu as vivências dele, né, os adjetivos que ele usou, as analogias que ele usou, foram muito vívidas, né? Então, para quem está lendo aquilo, ele se coloca naquela situação. Então, isso é um lado bom da intensidade emocional, né? O lado ruim é que a turbulência é muito forte também, e é justamente com essas coisas que eles têm dificuldades de lidar, né? Outra coisa que a gente vai perceber é que muitas vezes as emoções para a idade são muito mais complexas, né? Então a gente vai ver crianças que estão com preocupações para além da idade justamente por terem essa percepção muito refinada. Eles estão com a anteninha ligada o tempo todo, eles percebem tudo o que está acontecendo no mundo adulto. Então são crianças que já fazem conexões do que está acontecendo, né? E aí vem preocupações, aí vem questões às vezes até morais, né, de julgamento. Eles são muito defensores dos pobres e oprimidos, né? Eles são aquelas crianças que estão preocupadas em perceber se todos os amigos estão sendo acolhidos na escola, que quando passam pela rua por uma pessoa, né, sem casa, eles se preocupam com aquilo. Quando eles veem animais que estão sendo maltratados, eles se preocupam com aquilo. Mas eu não estou falando uma preocupação normal que todo mundo tem. Eu estou falando sobre, de fato, se incomodar com aquilo. Vou trazer um exemplo para vocês. Recentemente, eu atendi uma menina de 3 anos de idade, tá? Que quando estourou a guerra lá na Ucrânia, ela estava, por coincidência, ali na sala do jantar, os pais estavam assistindo o jornal e estavam assistindo uma matéria sobre a guerra na Ucrânia. E aí ela viu que muitas crianças tinham ficado órfãos, né? Ela ficou uma semana inteira falando para os pais sobre aquelas crianças que não tinham papai e mamãe, né? Então, quando eu falo sobre emoções complexas para a idade, eu falo sobre isso. Primeiro que já foi um raciocínio, uma percepção complexa, né? Uma criança de 3 anos entender aquele contexto que estava passando no jornal. E segundo, que a angústia que aquilo criou naquela criança foi muito forte, né? E é o que a gente vai ver nos adolescentes também. A gente começa a ver um quadro de depressão existencial. O que é a depressão existencial na superdotação? Ela tem muito a ver com o propósito, né? Então, quando eu me deparo com a minha vida e eu não sei para que eu estou aqui, qual é o meu propósito de vida, isso gera uma depressão que não é situacional, não tem a ver com algum luto, alguma perda, alguma coisa que aconteceu comigo, e sim com essa falta de propósito que eu estou percebendo na minha vida, né? E a gente vai ver já nos adolescentes esse tipo de quadro. Então, essas são as emoções complexas que a gente vai ver, tá? Outra coisa que a gente vai ver é que eles são muito esponjinha dos sentimentos alheios. E às vezes eles não conseguem se dar um contorno do que sou eu e o que é o outro. Então eles tomam para si as dores dos outros, eles se preocupam muito com os problemas dos outros. Um outro relato que eu tive recentemente no grupo de adultos, né? De uma pessoa que às vezes ouve os problemas dos amigos e fica matutando aquilo, e aí liga para eles 2 horas da manhã para falar, cara, achei a solução para o seu problema. Mas assim, será que eu preciso fazer isso? Será que é com esse nível de envolvimento que eu preciso chegar nas minhas relações? E daí volta a questão da intensidade emocional. E daí parem para pensar, a gente está falando de criança aqui, mas criança cresce e vira adulto. Então vamos pensar nesse adulto que está fazendo isso, esse movimento de ligar às 2 da manhã. Como que são as relações dessa pessoa? Será que esses relacionamentos suportam essa intensidade? Como que é isso? Né? Então, o fato da gente estar intervindo na infância, de volta, não estou falando que a intensidade emocional é algo ruim, não estou falando isso. Mas as consequências que ela traz, se não regulada, podem ser, né?
Outra coisa que a gente vai ver, né, que tem a ver com esse ser esponja, com essa preocupação com o outro, é uma empatia, uma sensibilidade demasiada nos relacionamentos, né? Então é isso, eu me doar pelo outro, eu ser tão generoso ao ponto de eu me sacrificar pelo outro, né? E aí, gente, eu coloquei aqui um meme, né, que eu coloquei uma vez no Instagram que eu acho muito legal, que ele fala sobre essa intensidade emocional do superdotado, que é exatamente isso, né? Quando alguma coisa dá errado e 5 minutos depois essa criança já racionalizou, já entendeu o que aconteceu e tá tudo bem. E todo mundo fica com uma interrogação, né? Tipo, nossa, era uma birra? O que que era que ela fez, né? É dramática? Tá fingindo que realmente foi aquilo? E na verdade não, né? É uma falta de compreensão dessa curva da emoção que a criança faz, tá? E como que a gente vai intervir nessas coisas, né? Bom, isso por si só daria um dia inteiro de explanação minha aqui, né? Mas eu vou dar algumas dicas para vocês que estão aí nos ouvindo e que de repente são psicólogos, são psicopedagogos ou até mesmo pais de como lidar com essas situações, né? Então, primeiro, descaracterizar a intensidade emocional como algo ruim, porque ela já chega assim pra gente, né? É a crise, é a birra, é a chateação, é o perfeccionismo. Então, entender que a intensidade emocional ela tem esse outro lado que eu falei para vocês, né? Que é viver intensamente as coisas que a gente gosta também. Então, é por isso que o superdotado vai de cabeça nos projetos que ele gosta. É por isso que o teu filho fica horas ali brincando de Lego. É por isso que o teu filho quer saber tudo sobre DNA. É por isso que ele sabe todas as espécies de dinossauro. Porque quando alguma coisa suscita essa intensidade, nossa, ele surfa nessa onda até o fim, né? Outra coisa que a gente vai pensar é que a gente tem que ensinar essa criança a navegar os extremos. De nada adianta a gente falar para ela que ela é 880, que ela é muito intensa, e não fazer com que ela entenda de fato o que ela está sentindo, que é a coisa mais básica que a gente vai ver aí de educação emocional, né? Mas aprender o que eu estou sentindo, conseguir entender e nomear esse sentimento, para daí eu poder fazer algo ativo, que é lidar com esse estado emocional. Então, se eu estou começando a me sentir angustiado com alguma coisa, o que eu posso fazer com isso? Né? Se eu estou começando a me sentir com raiva porque as coisas não estão saindo do jeito que eu quero, o que eu vou fazer com isso? Se eu estou percebendo que eu estou sendo muito perfeccionista na minha tarefa, como a Amanda falou, né? E estou chegando a quase rasgar o papel de tanto apagar, o que eu vou fazer com isso? Né? Então, a gente vai ensinar estratégias para essa criança, a gente vai pensar em soluções para esse problema. Existe uma receita pronta, Gi? Não existe, tá? Não existe uma lista de coisas que eu possa passar aqui para vocês para fazer com a criança nessa hora. O que a gente vai ter que entender? O que essa criança precisa. Isso vai englobar uma série de coisas. A personalidade dessa criança, o perfil sensorial dessa criança, né? Quais características da superdotação que ela tem, porque é um perfil muito heterogêneo, né? Então, de nada adianta uma criança que está brava e que tem um perfil mais esquivo sensorial, de eu vir e querer dar um abraço nela naquela hora, porque ela quer sair de perto, ela quer menos estímulo, né? Então, a gente vai pensar, de repente, de fazer um canto da calma, de ter o quarto dela como um lugar onde ela pode se autorregular, né? Para outras crianças, a contenção, o abraço, já vai ajudar a regular. Então, a gente vai ter que pensar. Então, para a gente poder intervir com essa criança, a gente precisa saber o que a gente está fazendo para essa intervenção acontecer, né? Outra coisa, se a gente tem essas emoções complexas aí para a idade, o que a gente vai ter que ensinar para essa criança? Que é diferente a gente pensar sobre as emoções e a gente sentir as emoções. O que eu quero dizer com isso? Não é porque eu entendo o que está acontecendo que eu estou bem, que eu estou me sentindo bem com o que está acontecendo. Então, eu posso entender que o outro estava chateado e por isso ele me xingou naquele dia, mas isso não quer dizer que eu não vou me sentir magoado com essa situação. Eu posso entender que eu fico com raiva quando fazem alguma coisa que eu considero injusta, porque o senso de justiça é muito, né, forte nessa condição, mas isso não quer dizer que eu consigo não sentir raiva. E muitas vezes, essa diferença entre o pensar e o sentir gera uma culpa. Nessa situação que eu falei para vocês, eles colocam a raiva muito num lugar de ser um sentimento ruim, né? E até no Super Kids a gente tem uma tarefa inteira dedicada a ensinar para eles que de fato não é, né?
Mas quando então, eu sei que eu não poderia, entre aspas, estar com raiva nessa situação, mas eu me sinto assim, eu me sinto mal. E aí a gente já ouviu de várias crianças coisas muito fortes, do tipo, eu me sinto um lixo quando eu faço isso, eu sou a pior pessoa do mundo, né? Eu sou um monstro. Então a gente já ouviu falas muito fortes em relação a isso. E aí a gente volta para a questão da prevenção. O que isso vai fazer para a saúde mental dessa criança, né? Então a gente vai ensinar a elas que o pensar e o sentir é diferente. Outra coisa, se a gente vai ter essas crianças aí como esponjinhas dos sentimentos alheios, a gente vai ter que ensinar para elas a separar os seus sentimentos daquele dos outros. O que eu faço com as crianças menores, para deixar isso de uma forma mais concreta, às vezes, até com as crianças que gostam, assim, dessa parte mais artística, é de fazer desenhos, né? Ou até pegar 2 telas de pintura mesmo, né? E aí a gente poder fazer uma tela onde estão os sentimentos ao redor, né? Então, o que eu sinto às vezes, meus pais estão estressados, né? Os meus amigos estão sendo ruins comigo, de repente está sofrendo uma situação de bullying, alguma coisa assim. E o que eu sinto internamente, né? Então, da gente separar o que o outro sente, o que o outro causa, o que esse ambiente está tendo e o que eu estou sentindo em relação àquilo. Ou em outra situação, que às vezes a criança é muito empática, né? Eu sinto que eu não posso incomodar os meus pais porque eles já estão muito preocupados com X coisa, né? Ou eu sinto que o meu amigo está muito triste com determinada situação e eu quero consertar essa situação para ele. E aí a gente poder separar de fato o que sou eu, o que é essa pessoa. O que não significa que a gente não vai se preocupar com os outros, que a gente não vai não ajudar os outros, né? Mas que eu tenho o meu limite, porque eu sou uma pessoa e o outro é outra, né? Dentro disso também, né, se a gente for pensar nessa preocupação excessiva com os outros, a gente vai ter que compreender qual é o nosso próprio papel nas relações. Na literatura, a gente vê muitos relatos, e na clínica mais ainda, né, de crianças que se colocam muito numa situação de serem maduras e de serem responsáveis pelos outros, às vezes pelos próprios pais, né? Ou de serem, como eu coloquei aqui, responsáveis pelos amigos, mas não são responsáveis, elas estão no mesmo nível, né? Então, elas merecem ter relações que sejam recíprocas, que elas recebam na mesma medida que elas dão. E muitas vezes a gente vai estabelecendo um padrão de relacionamento ali ao longo da vida, que essa criança está dando muito para o outro, por perceber as necessidades desse outro ser muito empática, né? E não conseguir nunca estar na posição de receber. E não é necessariamente porque ela está num setting negligente, né, ou com pessoas ali tóxicas na sua vida, não é por isso. Mas se a gente sempre se coloca nessa posição de doar, muitas vezes a gente não vai aprender a receber esse carinho. Então, uma das coisas que a gente trabalha no Super Kids com as crianças, é elas aprenderem sobre as suas próprias necessidades emocionais e como suprir elas, né? Para quem que eu vou correr quando eu preciso de determinada coisa? Quando eu preciso de um aconchego, ou quando eu preciso de um conselho, ou quando eu preciso de alguém para eu me divertir. Então, isso é aprender sobre como que eu vou me autorregular a partir do outro, que está ali para fazer isso também, numa relação recíproca, né? E outra coisa que eu acho essencial é a gente conseguir diferenciar essa sensibilidade das crianças com uma imaturidade, uma frescura. Eu botei fresquice aqui, mas é frescura. Que é o seguinte, gente, eu já ouvi isso até de escolas, né? Então, essas crianças que sentem essas emoções muito intensamente, às vezes elas vão chorar diante daquilo, né? Ou elas vão se isolar e não vão conseguir falar sobre aquele ocorrido. E a leitura que as pessoas têm muitas vezes disso é que elas são imaturas. Por que tá chorando por isso, sendo que todas as outras crianças da idade dela não choram mais por isso? Mas será que as outras crianças da idade dela estão sentindo o que ela está sentindo na mesma intensidade? Estão compreendendo o que ela está compreendendo na mesma complexidade? Muitas vezes a resposta é não. Então, a sensibilidade em si dessa criança superdotada, ela não é uma imaturidade. O que é imaturidade? Eu não conseguir entender, não ter essa leitura social, ou ter essa leitura social, mas não conseguir lidar com essa situação, tá? Mas veja que lidar com a situação é uma ferramenta do pensar e não do sentir. Eu posso saber lidar com a situação, mas ainda me sentir triste ou angustiado. Então, o fato dessa criança chorar
não quer dizer que ela não tem uma capacidade de resolução de problemas, né? A maturidade, ela está aqui, na parte da resolução de problemas, a minha capacidade de entender e saber fazer algo com aquilo. Mas isso não quer dizer que, sabendo fazer algo com aquilo, eu não vou ter sentimentos sobre o que eu estou vendo, né? Então, diferenciar isso é extremamente importante. Então, algumas dicas aí para vocês sobre como lidar com essa regulação emocional no consultório com os filhos de vocês, né? E agora, eu vou passar para a Daiane falar um pouquinho sobre as habilidades sociais, né? Como que a gente desenvolve elas nessas crianças. Olá, gente, boa noite. Então, esse é um outro ponto que a gente trabalha no Super Kids, né? Que a gente vê como extremamente significativo e é uma demanda, né? Uma queixa bastante presente no consultório, né? Que é essa dificuldade de habilidades sociais. Seja porque a criança ela é muito tímida, tem uma certa ansiedade social ali, né? Tem essa dificuldade de se relacionar com os outros, né? Até por uma percepção muito aguçada do seu ambiente, que até vou falar um pouquinho sobre isso, ou é porque a criança ela é mais explosiva, enfim, né? Então tem várias questões ali até disso que a gente estava falando sobre a parte da intensidade, da regulação emocional, né? Que vão interferir ali, né? Então, que são, né, essas habilidades sociais, né? São habilidades que nos permitem interagir no meio ali, né? E a gente vai trazer, então, né, quais são esses tipos de habilidades sociais e que a gente coloca, então, no grupo do Super Kids, tá? Pode passar, Gi. Então, quais são algumas características das crianças superdotadas que levam aí alguns desafios, né, na relação com as habilidades sociais? A questão das diferenças de maturidade. Então, são crianças que muitas vezes estão com crianças ou com pares ali que não têm o mesmo desenvolvimento cognitivo, né? Então, é como se fosse, né, a gente estar lá, né, numa turma, né, hoje lá de ensino fundamental, por exemplo, né? Numa turma mais baixa do que a gente, né, tem de desenvolvimento ali de recursos, né? A gente se sente um peixe fora d'água, né? A questão do isolamento social, né? Até por conta dessa questão das crianças serem uma esponja do seu ambiente, de terem uma percepção muito aguçada sobre as coisas que estão acontecendo, né? As crianças, elas podem, inclusive, né, interpretar as coisas do seu ambiente de uma forma não assertiva, né? Então, o outro, né, o coleguinha fez um gesto ali com a sobrancelha, né? E aí a criança ela já está com 1001 informações na cabeça dela, tentando imaginar o que aquilo significa, né? E tentando pensar, né? E elaborar. Então, será que ele está chateado comigo? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Né? Que leva a esses pensamentos mesmo, né? Ou pensamentos mais rígidos, né? Então, que levam a essa dificuldade ali. O perfeccionismo também está muito relacionado a esses padrões rígidos, de que eu preciso fazer tudo muito bem feito, muito certinho, ou algum erro ali que eu cometer, né, não vai ser julgado, né, não é bom, né, então, da criança sentir que ela tem que fazer as coisas de um determinado jeito, isso também leva a dificuldades ali nas interações sociais, né, porque ela se desestabiliza, né, situações imprevistas, então quando ela tem que interagir num certo ambiente que ela não conhece, né, então isso leva a dificuldades mesmo de como que ela vai se relacionar com essas outras pessoas. As diferenças de interesses, isso aqui é uma das coisas que as famílias mais trazem para a gente, né? Então, puxa vida, a gente tem uma criança no nosso grupinho que ela se interessa por planetas, né? Por espaço, né? Só que ela é muito pequenininha, né? Ela tem 3 aninhos. Então, ela é uma criança que, assim, nenhuma outra criança da turma dela se interessa por esse tipo de coisa, né? Ou ela se interessa por, saber os coletivos. Ela quer saber os coletivos. O coletivo da B, esse coletivo... As crianças da idade dela não estão interessadas nisso, né? Então, isso também é uma coisa que acaba dificultando bastante ali na hora de
das crianças se relacionarem. E esse é um dos pontos mais interessantes no grupo de Super Kids, porque por mais que a superdotação, né, ela seja heterogênea, né, cada um vai ter ali, dentro das suas inteligências múltiplas diferentes, né, questões, mas acabam tendo interesses muito mais parecidos do que essas crianças vão encontrar no dia a dia delas, né, na escola, enfim, ou em outros ambientes. Então, essa diferença de interesses também é algo bem significativo ali que acaba interferindo nas habilidades, né, na socialização ali dessas crianças. Pode passar, Gi. Problemas de autoestima. Então, essas crianças têm uma autocobrança muito grande, né? Às vezes até um pensamento muito negativo sobre si mesmo, né? Então, ela se sentir muito inadequada ou muito estranha, né? Então, eu sou, né, gosto lá de planetas, eu sou estranho, né? Então, eu sou errado, né? Eu não faço nada direito, né? São crianças ali, como eu falei do perfeccionismo, tem padrões muito rígidos. Então, ela acha que se ela cometeu um erro, né, ela não é boa o suficiente, ela não faz as coisas como deveria ser, ela não é aquela a aluna perfeita, né? Então, isso leva aí a essas dificuldades, né? Isso também interfere na hora dela socializar. Então, ela acha que não vão gostar dela, né? De que as outras crianças não vão se interessar ou não querem brincar com ela, né? Então acaba tendo esses pensamentos mesmo, né? Então eu já tive criança, por exemplo, que falava isso, assim, ninguém quer brincar comigo. Às vezes ela mesma não conseguia tomar essa iniciativa por conta desse problema da autoestima, né? Dela achar que ela não é boa o suficiente. Então, como eu falei ali dessa rigidez cognitiva, isso é uma das coisas que a gente mais acaba observando, principalmente crianças menores, né, de 6, 7 anos, né, a gente vê bastante isso, né, interferindo ali, então, inclusive na resolução de problemas, né, então, se não for exatamente daquele jeito, não é tão bom assim, né. A impaciência e a frustração, então, são crianças que elas querem muitas coisas, às vezes, do jeito delas, né, então elas querem liderar, né? E aí isso acaba afastando os coleguinhas, né? Porque sempre tem que ser muito do jeito dele, ou uma frustração, por exemplo, a criança que perde, né? Então ela perde, ela fica muito chateada, ela briga, quer mudar a regra, isso também acaba afastando os outros colegas dela ali, né? Então ela quer que seja na hora, quer do jeito dela, né? Ou quer liderar, ou quer comandar, ou se frustra com facilidade, né? Isso também acaba dificultando ali na interação social, fazendo com que, né, as outras crianças acabem se afastando ali dela, né? Essa sensibilidade excessiva, né? Então até levando a choro, né? Essa intensidade ali das emoções mesmo, né? Então, alguém criticou ali, a criança já se fecha e ela já não tenta mais, né, interagir em outra situação, né? Como eu mencionei ali, dos gestos, né? Então, ela está com uma percepção ali sobre tudo ao seu redor, e aí faz com que, às vezes, um movimento ali de alguém, ela absorva aquilo, né? Ou, por exemplo, um problema que está relacionado ao outro, né? Ao coleguinha, né? O coleguinha que foi chamado a atenção, né? Então, ela absorve aquilo e ela leva aquela regra para si, né? Aquela dificuldade para si, ela acaba tendo também dificuldade de conseguir interagir ali com as outras crianças. Pode passar, gente. E aí, a partir dessas características, né, essas são algumas das características ali que levam, então, a essas dificuldades nas habilidades sociais, que a gente vai, então, trabalhar a partir desses tipos de habilidades sociais, né? Inclusive, o grupo do Super Kids, ele é baseado nesses tipos de habilidades sociais. Então, de comunicação, então, de escuta, de interação, né, de conversação. Então, como que eu me comunico com o outro? Como que eu tenho essa escuta em relação aos outros? A empatia, né? Então, a gente trabalha muito essa questão de o que é se colocar no outro, né? Como que eu vou ter essa escuta, né? Que já entra ali também com assertividade, né? Como que eu vou respeitar o outro, né? O que o outro será que está sentindo ali naquela situação, né? Civilidade, né? Então,
como que inclusive isso interfere nas habilidades da escola mesmo, né? Então, como que é o respeito em relação aos outros, né? Os comportamentos ali de, obrigado, com licença, né? Enfim, né? De comportamentos sociais uns com os outros. Do ser assertivo, né? Então, passivo, agressivo, assertivo, como que eu vou ter uma comunicação respeitosa com as outras pessoas, de eu me colocar e eu conseguir me posicionar, então, né? Para as crianças, né, ali que são mais, tem essa ansiedade social, essa insegurança, né, esses pensamentos mais rígidos, ela poder se colocar, né, ali na relação com o outro, mas de forma respeitosa, né, ou aquela que é muito agressiva, que quer sempre as coisas do jeito dela, né, como que ela pode se posicionar assim, mas de uma forma respeitosa, né, sem passar por cima dos outros, né, e se colocando no ponto de vista do outro ali, tá? Pode passar, gente. O autocontrole, né? Então, a gente trabalha muito, por exemplo, o aspecto da raiva, né? Então, como que eu consigo ter uma comunicação melhor com o outro quando eu consigo me perceber e perceber o meu corpo e ter formas, né, de lidar com os meus sentimentos, com a minha frustração, com a raiva, né? Para conseguir me colocar com o outro, né? A habilidade para fazer amigos, né? Como que é essa interação, tomada de iniciativa, buscar os seus valores, os seus interesses e a importância disso, né, para a sua vida, né, para a sua rede de apoio. Então, isso é uma coisa que a gente traz ali, a gente tem esse encontro, né, bem para isso no grupo, né, de Super Kids, e é muito legal de ver, porque a gente vê crianças que têm dificuldade, aquelas que se isolam, né, querem ficar muito sozinhas, e elas começando a perceber as sensações que aparecem quando eles conseguem se relacionar e tomar iniciativa e buscar o contato e o vínculo uns com os outros. As habilidades acadêmicas, né, onde por exemplo, respeitar ali os momentos uns dos outros, né, fazer a dinâmica, entender a dinâmica ali, né, da escola, e a resolução de problemas, né, que eu trouxe ali em termos até da flexibilidade, né, então como que eu tenho uma situação ali, como que eles vão poder ter esse desenvolvimento para resolver uma situação, né? Eles têm muita essa dificuldade de, às vezes, uma coisinha muito pequena parecer algo gigantesco, né? Então, a gente trabalha muito isso, assim, do problema que é pequeno, um problema médio, um problema grande. Né? E quais as estratégias que eu posso ter para isso? Então, aqui é muito dessa questão da flexibilidade, né? Que a gente vai trabalhar com eles, né? Então, puxa vida, eu não tirei a nota que eu gostaria naquela prova, né? O que eu posso fazer? Como que eu posso resolver isso, né? Eu sei que eu tô chateado, então vai envolver ali o autocontrole, né? Vai envolver, então, eu conseguir olhar para esses sentimentos, validar o que eu estou sentindo, mas também pensar em estratégias para como lidar com isso na próxima vez, né? Ou eu, né, queria brincar de uma brincadeira e meu colega queria brincar de outra brincadeira, né? Como que a gente vai resolver isso, então? Né? Será que a gente vai dividir ali as brincadeiras? Será que a gente vai colocar as duas brincadeiras para brincar junto, numa dinâmica ali diferente? Né? Então, como que eles podem ter opções, né, para conseguir resolver conflitos, né? Resolver conflitos sociais mesmo. Pode passar, Gi. Então, quais, né, são as estratégias que a gente pode ter de como desenvolver, né? Então, algumas estratégias que a gente, né, também usa no grupinho, né? Mas que são estratégias que a gente pode usar aí no dia a dia, né? E numa intervenção mesmo, né? Para você que é psicólogo, psicopedagogo, enfim, né? Mas você também que é mãe, pai, e que a gente pode usar, né? Então, histórias sociais, né? Usar de histórias sociais, então, tanto em vídeos, filmes, livros, né? Mas contar mesmo situações, até situações que você já vivenciou, né? E aí trazer uma reflexão para essa criança, né? Olha, nessa situação, como que a gente poderia resolver esse conflito? Então, uma vez quando eu era criança, eu briguei com a minha irmã porque a gente estava disputando quem ia usar o controle, né? O que a gente poderia fazer nessa situação? Será que seria legal eu tomar da mão dela o controle? Será que seria eu ficar brava ou eu brigar com ela? Ou seria eu falar com ela, olha, né, eu fiquei chateado, né, porque eu queria também assistir. Vamos combinar então de cada uma assistir um pouco, né? Então, qual que você acha que seria a melhor solução para isso?
né? Porque talvez as outras soluções, a minha irmã ia ficar chateada comigo, ia se afastar de mim, né? Então, como que a gente pode ter um envolvimento melhor, né? Uma relação melhor com as outras pessoas? E por que isso, né? Porque se a gente fica sozinho, né? Isso também vai afetar, né, quem a gente é. Será que a gente vai se sentir bem? A gente vai se sentir feliz afastando as pessoas da gente? Como é bom, como é gostoso a gente ter as pessoas próximas, a gente dando risada, a gente podendo vivenciar momentos prazerosos em conjunto. O roleplay, que seria essas histórias sociais mais encenadas, né? Então, dar essas opções ali, a opção A, né? Uma opção ali mais agressiva, uma opção mais passiva, e qual que seria uma opção assertiva, então, de eu interagir, né? E aí, fazer esse treino mesmo com a criança, né? Então, o roleplay é fazer uma dramatização, né? Então, ó, eu tô indo num restaurante, né? Então, eu sou o cliente do restaurante e você é o garçom, né? Como que eu poderia comunicar que o meu prato veio errado, né? Seria eu não falar nada? Seria eu xingar o garçom? Ou seria eu falar, olha, garçom, por favor, você pode trocar o meu prato, né? Então, fazer esses treinos, né? Esse roleplay é uma boa forma de, num momento, num ambiente seguro, né? A criança conseguir executar aquela situação, né? E ela vai tendo recursos de como agir numa situação, né, do dia a dia ali, né? E fica mais próximo do natural, né? Inclusive ela podendo expressar como que ela está se sentindo naquela situação, né? Se é fácil, se é difícil, né? Ou dela até lembrar de uma situação que ela passou, né, e que foi parecido com aquilo, e como que hoje, então, ela poderia agir de uma forma diferente, a gente mediando isso, né? Essas situações, né? Qual que seria a opção, então, mais assertiva, onde eu teria, né, mais empatia, como que eu teria uma escuta mais assertiva com os meus colegas. O uso de jogos cooperativos, né? Então, esse é um recurso muito interessante, né? Porque auxilia, né, com que a criança consiga eles trabalharem em equipe, né? Então, como que é essa relação uns com os outros, né? Então, um dos jogos cooperativos, por exemplo, né? Tem um jogo que o nome é o jogo do bandido, né? Que é de cartinhas. Então, cada criança tem que usar das cartinhas ali para montar uma forma do bandido não fugir, né? Então, um tem que ajudar o outro, né, a pensar em estratégias de como resolver aquele problema, né, de como eles conseguirem ganhar aquilo. E assim, de outras formas, né? Então, dinâmicas onde eles têm que juntos, por exemplo, montar um quebra-cabeça, né? Então, que habilidades eles vão usar em conjunto para conseguir resolver aquele problema, né? Torre de copos que eles têm que ir juntos, né? Tendo que fazer a torre, né? E um ajudar o outro, né? História coletiva, então um começa e o outro continua, né? Então, em conjunto, eles têm que construir isso, tá? Então, são atividades, né, sugestões aí de jogos cooperativos que vão auxiliar essas crianças a pensar o que a habilidade de cada um auxilia no todo, né? E como que eu vou lidar, inclusive, com as diferenças, tolerar, né? Ter paciência, lidar com a frustração, né? Quando eu estou com um conflito com alguém, como que eu posso resolver esse conflito, né? Porque essas crianças acabam tendo, por exemplo, dificuldade de trabalho em grupo, né? Porque ela é mais rápida, ela quer fazer do jeito dela, né? E aí ela acaba priorizando fazer sozinha, né? Para não ter que passar por isso, mas que isso também acaba fazendo essa criança se isolar, né? Então, como que ela pode tolerar isso, né? Tolerar a impaciência, a frustração, né? E conseguir, inclusive, falar, né, aquilo que ela está sentindo e resolver o conflito com os outros, né? Então, por exemplo, aquela criança que ela tem uma ansiedade de ser mais tímida, mais retraída e não conseguir se colocar, né? E aí ela vai deixando os outros fazer o que quer ali, né? Como que ela pode falar e expressar a opinião dela, né? Então, dela falar, olha, eu queria que a gente começasse dessa forma nesse jogo, tá? A gente tem aí o uso de livros, né, e filmes como recursos, né? Então, a gente tem vários filmes, né? Um dos filmes que lançou agora
é o Elementos, né, que é bem legal para trabalhar isso, essa assertividade, né? Então, eu consegui expressar o que eu estou sentindo e resolver um problema, né? Então, é bem legal. Zootopia também, né? Tem a personagem lá que é coelhinha, então ela também tem dificuldade, inclusive, de expressar para os pais dela, né? Algumas situações, mas em outras ela consegue ser assertiva, né? Então, é um bom exemplo ali também, né? De demonstrar essa assertividade, dar esse modelo, né? Então, fazer uso, né, dessas histórias aí, o Monstro das Cores, né, que vai trabalhar a questão emocional, mas que também vai trazer um pouco desses aspectos da assertividade, né, enfim, então, o autocontrole, tá? Então, são algumas sugestões aí interessantes para conseguir trabalhar um pouquinho dessas habilidades aí. Pode passar, Gi. Dá um modelo, né? Então, a gente ser um modelo, né, para a criança, tanto quanto terapeuta, né, professor, enfim, quanto mãe, pai, né, de como que a criança poderia se expressar, né, naquela situação, né? Então, agir daquela forma, né? Incentivar o enfrentamento, né? E aqui junto com o aspecto da exposição, né? Então, o que acontece, já aconteceu até aqui no grupinho, às vezes a criança ter uma dificuldade ali de se colocar, né? Numa situação que vai gerar um conflito, e às vezes a própria família ou as pessoas ao redor reforçar esse tipo de comportamento. Ah, então tá bom, né? Então não vamos mais lá no grupinho, né? Não precisa participar dessa brincadeira, né? Mas a criança, ela precisa começar a tolerar esse tipo de sensação, né? De que ela vê que, eu gosto de falar que o sentimento, ele não é negativo, ele é um sentimento desagradável, né? Porque ele é um sentimento importante para a pessoa. Se ela está aparecendo ali para a criança, é porque está demonstrando, né, algo que é muito importante para ela. Por exemplo, né, é importante para mim ser agradável para as pessoas. Então, por isso que quando eu vou me expor diante de uma situação nova, eu fico receosa, eu fico com medo, porque é importante para mim eu ser agradável, né? Mas é uma sensação desagradável ter que sentir aquilo, aquele medo, né? Mas quanto mais a criança consegue passar por esse tipo de situação, é que ela vai criando mais tolerância, percebendo que aquela sensação não é um bicho de 7 cabeças, que ela não vai morrer por causa daquilo, né? E, inclusive, por outro lado, ela vai ter muitos ganhos, né? Que é se envolver com pessoas interessantes, né? Então, incentivar esse enfrentamento, essa exposição é importante, né? Ou, por exemplo, na situação ali da criança que não se posicionou lá no jogo, né, ou na atividade, né? Se ela se posiciona, puxa, que legal, ela consegue, né, ver que as ideias dela são aceitas e, inclusive, que as ideias dela são validadas, né? Que, puxa, mas que ideia legal que você teve, né? Ou aquela criança que tem uma dificuldade de tolerar a perda, né? Então, se ela prefere não brincar para não perder, né? Ela também não percebe que, poxa, perder não é tão ruim assim. Olha só como é divertido eu poder jogar esse jogo e ainda as outras pessoas me acolhem quando eu perdi naquele jogo, né? Então, incentivar o enfrentamento, a exposição é algo, né, que é imprescindível para a gente poder trabalhar habilidades sociais. E as estratégias de resolução de problemas, né? Então, a gente, né, tem alguns jogos aí, né, que são interessantes. Então, jogos mesmo de tabuleiro, enfim, né, vai ajudar a criança a pensar em estratégias, né, em saídas, né, para isso. Tem um jogo que a gente usa até em outras situações aqui na Cognos, que é o Chato de Galocha, que é bem legal, que é historinhas sociais, e aí a criança tem que pensar em qual final seria mais interessante ali, né, para aquela situação social, né? Então, isso também é bem importante para desenvolver essa habilidade. Pode passar, gente. Atividades artísticas, né, também. Atividade de escuta, então, esse jogo do espelho, né? Então, uma criança dá um modelo, né? Faz ali careta, uma mímica, e o outro tem que tentar fazer igual, né? Construção de histórias, então, eles têm que elaborar ali um teatrinho, uma história, e as técnicas, né, de meditação e respiração para ajudar no autocontrole. Então, quando eu estou nervoso, né, que o meu colega me xingou, né? Antes de qualquer coisa, vamos respirar fundo, né? Vamos usar a estratégia de assoprar a florzinha, né? Cheirar a florzinha, assoprar a velhinha, né? Assoprar os dedinhos, né?
vamos perceber o que eu estou sentindo no momento aqui agora, vamos pôr a mão na barriguinha e sentir a nossa respiração, né? Então, técnicas de meditação são sempre importantes para ajudar nesse autocontrole antes de eu fazer ali alguma ação naquela situação social. Pode passar, Gi. Então é isso. Acho que agora é a Polly, né? Mas então aí trouxe aí algumas sugestões, então, de estratégias mesmo para a gente trabalhar essas habilidades e que são extremamente importantes, que a gente priorizou isso até no grupinho do Super Kids, né? Por isso até que é o domínio ali, né? O módulo com mais encontros, né? Que é justamente são crianças que têm essa dificuldade, onde a gente vai conseguir trabalhar, né? E voltar até na parte de regulação emocional, psicoeducação, né? Enfim, para conseguir desenvolver esse repertório nas crianças. Oi, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim? Tá. Então vamos lá. Então eu sou a Poliana, né? Então eu estou aqui hoje para compartilhar, né? Que se você se embarcar com essa jornada com a gente, né? Você, além de sair com a formação do Super Kids, né? Você vai também levar a formação do Projeto Emoções, tá? E aí, né, antes de começar aqui a explicar um pouquinho mais, né, sobre todo o Projeto Emoções para vocês, eu acho que é importante, né, a gente pensar que lá no início, né, a Gi mencionou ali um pouco que a gente, né, vai ensinar vocês a fazer, né, mas a gente também vai ensinar toda a parte teórica para vocês, né? Então, o que é a superdotação, né? Muitos que estão aqui talvez sejam recém-formados, né? Talvez aí tenham essa grande preocupação a nível profissional, né? Dentro da carreira, estão entrando no mercado de trabalho. Então, isso também é importante, né? A gente também vai trazer aí toda essa parte teórica, juntamente com toda a parte prática, e além disso, né, a gente vai trazer também a antecipação de problemas futuros, né, que a gente já teve lá no nosso consultório, né, situações aí que já aconteceram, tanto no relacionamento, né, com a criança, né, no relacionamento das crianças com as próprias crianças e também, né, em relação ali às famílias, né, que isso também pode gerar ali algumas questões e a gente vai trazer, né, através aí da nossa experiência, né, de 3 anos, né, de Super Kids e aí 2 anos já de Projeto Emoções, tá? Então, por isso, né, que a gente está aqui fazendo esse encontro, né, para disseminar um pouquinho mais também sobre as informações a respeito do funcionamento do superdotado, né, mas que a gente também quer, do fundo do nosso coração, que essa intervenção, né, chegue até mais pessoas, né, então, hoje a gente consegue, né, atender aí uma parte, né, uma pequena parcela ali da população, mais, né, do sul ali, da região do Paraná, né, são poucos os que conseguem se deslocar até Curitiba, mas, né, a nossa grande vontade é que as crianças, né, do Brasil inteiro sejam atendidas. E por isso que nós estamos aqui, né, hoje, nessa noite, falando disso para você. Porque com certeza, né, na sua cidade, tem ali uma parcela, né? Talvez a gente não sabe aí o número ao certo, mas tem uma grande parcela de crianças superdotadas que talvez não foram identificadas ou que foram identificadas, mas estão jogadas às traças, né? Não tem nada para ser feito ali, não tem nenhuma intervenção. E o que a gente notou, né? A gente notou que começaram, né, a surgir aí depois da pandemia, e até antes da pandemia, né, muita procura através, né, do meio online de pais, né, procurando esse serviço para os seus filhos. E foi por isso, né, que nós decidimos, e aí todo mundo começou a perguntar, né, tem como fazer o laboratório online, tem como fazer o Super Kids online, tem como entrar nesse projeto, e aí não dá, né? Vocês vão ter que ser as nossas mãozinhas, né? Para expandir aí o nosso trabalho para outros estados do nosso Brasil e, né, para que também outras crianças possam ter essa informação, possam ter essa formação, né? E para que outras crianças também sejam validadas das suas emoções. Eu acho que tanto o Super Kids quanto o laboratório, né,
laboratório, o Projeto Emoções, a gente busca muito, né, o atendimento das necessidades ali emocionais dessa criança, né? Através do quê? Da validação, do lugar onde essa criança pode ser ela mesma, do lugar onde ela pode resolver os problemas, os BOs, né, que ela talvez criou lá nos grupos, né, ou que ela tem que enfrentar. Então, a gente também busca, né, voltar atrás ali do conhecimento de todo esse sistema familiar, mas, né, instrumentalizando essa criança para que ela tenha, né, condições depois, né, de resolver seus próprios problemas, de autorregular suas próprias emoções de forma independente, tá? Então, eu trouxe aqui uma frase, né, que crianças superdotadas podem enfrentar desafios emocionais únicos ao longo das suas vidas, e alguns deles, né, e talvez a grande parte deles, podem eventualmente se tornar adultos com problemas emocionais. Quais são esses problemas emocionais? Adultos extremamente ansiosos, adulto extremamente cansado, esgotado, em burnout, adultos com depressão, adultos distímicos, né? Adultos, sei lá, né? São as principais, talvez, ali que aparecem, né? E talvez aí adultos altamente exigentes, altamente hipercríticos, né? E com isso vai gerar aí vários desconfortos emocionais. E é por isso que, né, a gente vê lá na clínica que tanto na parte da infância, né, aumentou a procura, quando a gente fala, né, dessa parte que é um nicho que tem aumentado cada vez mais a procura, eu acho que é um nicho que tem aumentado em todos os aspectos. Por mais que a gente está falando aqui da infância, a gente tem recebido cada vez mais adultos superdotados, cada vez mais idosos procurando, né? Hoje eu avalio também os mais velhos, eu já avaliei vários idosos superdotados, né? Eu acho que isso tem sido um movimento, né? E talvez esses projetos, né, possam aí também ser preventivos para que esse indivíduo, né, cresça ali com suas necessidades atendidas e que a gente atenue, né, ali o sofrimento e que a gente possa, né, intervir ali também no desenvolvimento aí do bem-estar desse indivíduo, né, desse paciente. Então, a gente vai verificar ali que as principais, né, como já falado aqui pelas meninas, são sensação de pressão, expectativas, né, muito exacerbadas e necessidades específicas ali, seja no contexto familiar, seja no contexto educacional, seja, né, dessa criança com ela mesma, né, das normas elevadas que ela cria, das exigências elevadas que ela cria para ela mesma, tá? Então, ali a gente vai verificar que, por isso que nós todas estamos aqui hoje, né, compartilhando todas essas informações com vocês, porque a gente quer, né, que esses projetos todos, né, pipoquem aí pelo Brasil inteiro e que a gente também, né, consiga atender mais crianças, tá? Pode passar, Gi. Então, hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, né, como que foi criado o Projeto Emoções, né? Então, quando eu entrei, né, na psicologia, né, no trabalho aí com a superdotação, acho que o meu primeiro foco foi a infância, né, onde eu percebi ali como chegam e como vão sendo formados esses modos de funcionamento, e depois eu passei, né, a atender um pouquinho mais de adulto, mesclando ali com a infância e adultos, e consegui ver, né, esse adulto lá na frente, com todos esses problemas que eu falei para vocês agora anteriormente. Então, a gente consegue perceber o quanto é importante, e assim, gente, pensando na inteligência emocional, né, tem até o Goleman, ele faz um rastreamento, né, uma revisão ali sistemática de todos os programas de educação emocional, e isso é muito, né, assim, inexistente aqui no Brasil, né? Então, não existem programas relacionados à educação emocional, à alfabetização emocional, à psicoeducação das emoções no Brasil, né, de forma, assim, estruturada, como, né, uma política, muito menos, né? Então, existem poucos já dentro, assim, de clínicas específicas, né, como oficinas, mas não tem uma intervenção, né, de longo prazo aí que possa ser feita. Então, a proposta aqui é acompanhar, né, fazer aí uma intervenção justamente para potencializar o desenvolvimento da inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? Eu gosto muito de usar, e acho que isso também é uma metáfora muito boa para a gente usar. A inteligência emocional é como se a gente
né, tivesse uma habilidade de dirigir, né? Nem todo mundo sabe dirigir. Várias pessoas têm medo de dirigir, tem gente que tem carteira de motorista e não dirige, né? Tem pessoas que dirigem, mas, né, são extremamente ali, sei lá, não precavidas, né, são impulsivas no trânsito. Então, o que é a habilidade da inteligência emocional? É a habilidade de dirigir de maneira eficaz as nossas emoções, os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos e as nossas sensações fisiológicas também, tá? Então, basicamente, envolve todo esse dirigir, né, do que a gente faz, né, que está ali intrínseco dentro do nosso comportamento. E até para criança, geralmente quando eu vou explicar a inteligência emocional, eu gosto muito do uso da metáfora do carro, né? Até pegar um carro, o que eu preciso para dirigir? Ah, eu preciso ter a carteira de motorista, eu preciso saber frear na hora certa, né? Todo mundo já entrou num carro que alguém lá está tentando dirigir, né? Está aprendendo a dirigir, o carro vai indo e para, e daí morre o carro, e depois que a gente aprende, vai embora, né? Então, assim, não é fácil dirigir um carro. Existem várias habilidades, né? Existe eu ter uma atenção muito seletiva, eu ter uma atenção treinada muito boa, exige eu ter controle dos impulsos, exige o quê? Né? Manuseio ali das mãos com a seta, com o farol, com várias coisas, tá? E isso acontece dentro da gente, porque a gente tá... Aí a gente pode pensar lá na tríade cognitiva, né? Do nosso pensamento, comportamento, reações fisiológicas, né? E até acrescentar aí talvez mais né, as consequências também desse comportamento. E a gente vai perceber que a inteligência emocional, né, ela é constituída aí com atributos, tá? São 5 os atributos que correspondem à inteligência emocional. No projeto Emoções, a gente vai trabalhar, né, ali, o projeto tem a proposta, né, para 4 meses. Então, esse é um projeto onde tem intervenção, né, focada ali em 1 mês para cada atributo, seguindo em atributos intrapessoais, que estão dentro desse sujeito, e atributos interpessoais, que estão na relação social aí com as outras pessoas, que pode ser com os amigos, pode ser com família, pode ser com escola, pode ser outras pessoas, tá? Pode passar, Gi. Aí, né, a gente pensando aqui, então, nos atributos, a gente vai ver que o autoconhecimento emocional, ou autoconsciência, ou autopercepção, é o primeiro atributo, e é o básico, né? Como se fosse ali o feijão com arroz da nossa parte emocional, né? Então, é o básico que vai deixar, né, e vai possibilitar que todos os outros sejam alcançados, né? Como a Amanda falou, a psicoeducação, ela tá na base, né? Na base ali de qualquer tipo de intervenção, seja da superdotação, seja uma outra condição. E o autoconhecimento, basicamente, faz, né? E aqui até eu lembro que tem muitas pessoas, né, que falam que a gente não aprende, né, assim, algumas coisas na escola. Até trouxe depois lá para vocês uma frase da Ana Lenas, que ela vai dizer que a gente não aprende, né, como sentir. A gente aprende a andar de bicicleta, a gente aprende fazer a fórmula de Bhaskara, a gente aprende a calcular, aprende um monte de coisas difíceis na vida, mas a gente não aprende que isso aqui que a gente está sentindo talvez seja ansiedade exacerbada, ou talvez isso que você está sentindo é estresse e não é ansiedade, né? Ou isso que você está sentindo é um esgotamento, uma apatia, e não é, ou, sei lá, é uma despersonalização, falando, né, na nossa linguagem talvez mais adulta. Mas a criança, basicamente, ela não sabe definir, né, se aquilo que ela está sentindo é um medo ou se aquilo já virou uma ansiedade, né? Porque tem diferença. Então, assim, aqui no autoconhecimento a gente vai dar todo esse aporte, né, para que essa criança possa, né, ter um repertório, que ela possa construir esse repertório para se conhecer melhor e dar nome, né? Parece bobinho, né, gente? Parece, né? Tem que dar nome às emoções. Isso aqui é alegria. É muito bobo, parece bobo, né? Mas a gente não nasce sabendo. E a gente, inclusive, recebe adultos, né, aí de 30, 40 anos, que sentem desconforto, mas não sabem o que eles sentem, né? E aí, gente, é o pulo do gato, né? Por quê? Porque eu acho que ao longo dessa minha jornada com superdotação, é muito diferente você receber, por exemplo, hoje, um adulto, seja para terapia, para avaliação, que fez um acompanhamento psicológico ao longo da vida, que tem muito mais consciência, né, ali,
sobre os fenômenos psicológicos, sobre a forma que ele funciona, do que um adulto que não fez nenhum tipo de intervenção, né? Então, muitas vezes eu vejo assim que tem um repertório verbal mesmo, de comunicar os sentimentos, né, na expressão verbal, muito mais favorável, né, para esses indivíduos que passaram por intervenções, seja terapia, seja acompanhamento com psiquiatra, seja o que for, né? Mas a gente vai ver os benefícios disso. Segundo atributo, autocontrole, que seria o quê? A capacidade de controlar os nossos impulsos, né? Como a Gi falou, primeiro as informações passam pelos receptores sensoriais do sistema límbico, depois passa pelo córtex pré-frontal, né? Então, aqui a gente tem um caminho, né? Depois a gente vai pensar. Então, lembrem-se desse caminho que primeiro a gente sente, para depois a gente pensa no que a gente vai fazer. Mas o que a gente vai fazer com a nossa emoção, ela é muito importante. Se a gente vai dar um grito e sair correndo, ou se a gente vai, né, talvez ser respeitoso, ou se a gente vai falar alguma coisa, ou se a gente não vai falar nada, mas depois vai voltar e vai falar. Então, tudo isso está na parte aqui do autocontrole, né, que é a capacidade de saber o momento certo, né, a intensidade certa para aquela ocasião, para aquela situação que eu tô, que é congruente com aquilo, né? Então, tudo isso é entendido aqui dentro desse atributo e trabalhado no projeto Emoções, né? Para que a gente possa, claro, né? Pensando ali na superdotação, a gente acaba fazendo um recorte, né? Para emoções mais frequentes, como crises de raiva, sintomas de ansiedade, medos exacerbados, tristeza profunda e sentimentos, né, ali de vazio, tá? Que seria ali mais desesperançosos, né? Então, a gente acaba não conseguindo ir para um autocontrole de todos os sentimentos, né, que geram ali de forma muito exacerbada na infância, mas, né, acho que pensando aí na superdotação são os principais, né, que geram problemas e geram aí situações, né, de dificuldade para a família, para a escola. E como terceiro elemento, né, a gente tem aí a automotivação e a resiliência. O que é a automotivação? É a nossa capacidade, né, que faz com que a gente sinta alguma coisa, controle alguma coisa e consiga direcionar o nosso comportamento para alguma coisa. Então, por exemplo, é a capacidade daquela criança conseguir controlar o tédio na escola e ainda conseguir, né, sair daquela situação fortalecido, ou conseguir sair daquela situação, por exemplo, pedindo uma ajuda para o professor ou comunicando em casa, né, resolvendo a situação, né? A automotivação basicamente envolve a capacidade de resolução de problema, né? Pode ser para um aspecto criativo, uma criança que é dos esportes, né? Que ela quer desenvolver o potencial dela, ela é uma atleta, né? Uma nadadora ou um jogador de futebol, e ela quer desenvolver e ela precisa, né, galgar esse patamar, né? Mas muitas das crianças que vão, né, até os nossos consultórios vão ser crianças que a principal atividade delas é a escola, né? E aí como que ela vai ficar, né, passar por todo esse período da escola vivendo todas essas emoções que eu falei lá para vocês anteriormente, né? Se sentindo injustiçada. Então, aqui na automotivação, a gente vai trabalhar, né, basicamente com essas características que são, né, ali também repletas, né, de comportamentos de adaptação, né, para aquela situação que eu tenho, para situações difíceis. E aí isso vai depender, assim, de acordo com cada demanda e com cada criança, né? Lembrem-se sempre que o programa, né, ele é um programa estruturado, mas o superdotado não é estruturado, ele é totalmente desestruturado, tá? Então, assim, por mais que, né, cada criança vai ter um perfil, né? Pode ser que uma criança odeie ir para a escola e odeie ficar lá na escola 8 horas, mas a outra criança adora ir para a escola, porque ela tem uma família que trabalha o dia inteiro e é lá na escola que ela ganha carinho, que ela tem amigos, que ela faz, né, que ela se diverte. Então, assim, isso é muito individual, né? Então, eu sempre gosto de dizer que não há receita de bolos, por mais que existem protocolos que precisam ser seguidos de atividades, mas sempre, né, eu acho que cada encontro é um encontro novo, né, porque sempre tem ali um paciente novo com queixas novas, por mais que a gente vai trabalhar de forma singular, assim como a gente faz em um acompanhamento terapêutico, né. O quarto atributo já são, né, atributos aí voltados
aos aspectos interpessoais, né? São dois. Então, tem a empatia, que a gente usa a mais, né, só da capacidade ali de se colocar no lugar do outro, mas essa capacidade de estar com o outro na medida que esse outro precisa de mim e como eu posso demonstrar isso para o outro, né? Isso é bem bacana no grupo, porque eles acabam, né, atendendo a primeira necessidade básica, que é a vinculação segura, né? Então, para eu me sensibilizar, para eu estar ao lado do outro e oferecer a minha ajuda, eu preciso, né, de certa forma, ter um vínculo, né? E quando eu faço isso, eu me coloco ali à disposição desse outro ali nesse relacionamento. E, por fim, o último atributo ainda dessa questão da interação social é o gerenciamento dos relacionamentos, né? Que aí envolve, dentro do projeto Emoções, relacionamentos da família, relacionamentos da escola, que podem, né, ter aí algum tipo de conflito, né? E essa criança tendo que, novamente, usar as habilidades, né, que a gente já trabalhou lá anteriormente no módulo 1, né, no Super Kids, que seria o quê? Basicamente, a comunicação, né, os atributos lá das questões das habilidades sociais. Comunicação, resolução de problema, né, civilidade, tudo isso, tá? Então, tudo isso também aqui é trabalhado nesse módulo, né, do gerenciamento de relacionamentos, com foco maior ali no aspecto familiar, né, em como a família tem ou não atendido essa necessidade emocional aí dessa criança. Pode passar, Gi. Então, aqui eu coloquei, né, nós não aprendemos a sentir ao longo da nossa vida. Pense aí agora a coisa mais difícil que foi aprender, tá? A coisa mais difícil que, tipo, quando você olhou e lembra daquilo, tipo, dá até um arrepio de pensar naquilo. Só que agora, pense numa situação muito difícil emocional que você passou. E que ela foi extremamente novinha. E aí, talvez lá naquela ocasião emocional que você passou, você não tinha um repertório. O que eu vou fazer nisso, né? Quando aquele paciente está ali, aquela criança começou a falar alguma coisa para outra criança e gerou um conflito no grupo, ou quando um paciente chegou à minha frente e falou tal coisa e isso me deixou extremamente desconfortável. Isso eu não aprendi, né, a lidar com isso. Isso a gente precisa aprender. E é por isso, né, que também na formação a gente vai fazer vocês fazerem com a gente as atividades para que também, né, sentindo e vivenciando essas atividades, vocês também possam replicar essas atividades, né, ali com os pacientes de vocês, tá? E muito mais, né? E muito menos ainda, a gente não aprendeu a autorregular as nossas emoções. Por isso que existem tantos conflitos no mundo, né? Porque quando a gente está brava, a gente sai batendo o pé, né? A gente sai resmungando, a gente sai, né? Não que isso seja inadequado, né? Em qualquer contexto, né? Não, existem contextos que talvez seja adaptativo, mas, né? Existem outras formas de sentir e existem outras formas de regular a nossa emoção. E eu acho que pensando lá no adulto, né? No adulto superdotado, muitas vezes eles já vêm tão rígidos, né? Existe só uma forma de sentir, né? Então, quando eu estou cansado, eu vou e maratono uma série, 24 horas, né? Vou ficar ali 10 horas assistindo muitos capítulos. É só uma forma de sentir que eu tenho, aliviando, distraindo, me desconectando. Mas não, existem outras formas de sentir. E a gente vai incentivar essas crianças para que elas aprendam, desde muito pequenininhas, né? Outras formas de sentir, tá? E aí, né, gente, pode passar, Gi. E por isso, né, como eu falei para vocês, essas maneiras de sentir, outras maneiras de sentir, outras maneiras de se comunicar, outras maneiras de se relacionar, né, outras maneiras de autorregular as nossas emoções, isso é ensinado, tá? E isso é treinado. Por isso que nós estamos aqui, né, com essa proposta de ensinar o nosso projeto para vocês, né? O nosso projeto Super Kids, com o nosso projeto Emoções para vocês, para que também vocês sejam colaboradores e ensinem também os pacientes de vocês, né? E que isso seja aí levado a todas as regiões, né, do nosso Brasil, né? Que a gente possa atender mais crianças e que a gente possa ensinar aí mais crianças também. Perfeito, gente. Então, assim, hoje a gente fez essa
aula, né, para vocês pensarem aí nas intervenções dos projetos de vocês. Mas fica claro o nosso convite para vocês participarem da capacitação, né? Então, quem tem interesse em trazer um projeto que já está com um nome que muitas vezes, né, a gente tem essa demanda, por que vocês não fazem online? Por que vocês não conseguem, né, trazer para a minha cidade? Não somos nós que temos que trazer, são os profissionais que estão aí, né? Então, se você está vendo essa necessidade, fica o nosso convite para trazer o projeto Super Kids, o projeto Emoções, para a sua cidade, né? Você vai ser capacitado para fazer isso e vai poder levar a cabo isso com vários pacientes. Então, eu coloquei aqui o QR Code, se alguém tiver interesse, é só colocar a câmera aí para entrar nas informações no formulário ali, onde a gente explica tudo. Se tiverem interesse e quiserem conversar com a gente, também ficamos à disposição aí, ver o nosso Instagram, né? E agradeço muito a presença de todo mundo por essa super aula, né? E convidamos vocês aí para nos acompanharem no Instagram, que a gente sempre está colocando coisas sobre superdotação, então com certeza vai ajudar vocês aí no dia a dia para atender esses pacientes, né? Meninas, vocês querem se despedir também? Eu acho que uma coisinha importante também de falar, Gi, é que vocês, né, fazendo a capacitação, a gente também vai ter a possibilidade de indicação direta, né? Então, por exemplo, hoje nós recebemos muitas demandas, né, do Recife, de vários lugares, né, do Brasil inteiro, e a gente não consegue atender a essa parcela. Então, a gente vai ter, né, uma rede ali para que a gente possa indicar vocês diretamente. Então, por mais que talvez você não tenha aí uma demanda, talvez a gente também consiga te ajudar, né, nesse caminho, nesse percurso, indicando diretamente, porque daí a gente vai ter o seu contato, a gente vai ter as suas informações, onde você atende, né, e que você está ali apto para fazer essa capacitação, tá? Replicar esse projeto. Perfeito. E como a Poli falou, né, o motivo da gente fazer isso presencialmente, gente, é para poder ensinar isso para vocês, né? Não tem como a gente ensinar as atividades de uma forma remota, porque justamente o programa ele é presencial e ele exige isso, tá? Então, nós sabemos que o deslocamento muitas vezes tem as suas complicações, mas ao mesmo tempo tem as suas vantagens, né? É criar conexões, é fazer networking do jeito que a gente acaba não fazendo. Essa rede que a Poli citou, né? Então, você vai conhecer alguém ali de outro estado que de repente vai te indicar um paciente. Então, é isso, gente. A gente criar essa rede que a gente tanto almeja de pessoas capacitadas aí para atenderem a superdotação, tá? Então, para quem tiver interesse, tem as informações também lá no Instagram, é só entrar na página, né? E fica o nosso convite. Amanda. Acho que tem que consegui. Só respondendo mais uma pergunta também ali do Luciano, você não é psicólogo, a gente está liberando para psicopedagogos também, pedagogos que queiram reproduzir os nossos projetos, tá? Não é exclusivo para psicólogos. Mas eu acho que é isso, a gente está muito animada, né? É algo que a gente criou, então a gente está muito animada em poder compartilhar com vocês nosso conhecimento, nossa experiência, nossas atividades. E acho que é isso, a aula foi aí um gostinho de quero mais para a capacitação. Exatamente. Então, gente, muito obrigada a todos, uma boa noite e esperamos vocês aqui em Curitiba nos dias 2, 3 e 4 de novembro. Até mais. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Boa noite.